Olá, lindinhos e lindinhas. Aqui é a professora Raulia, professora de inglês. Eu vou explicar a página 56 e 57 para vocês, do 8º ano, ok? Sobre o Vocabulary Studies. Então vamos lá. Quando vocês forem fazer as atividades e tiver esses quadrinhos escritos tipo aqui do lado, tá vendo? Esses quadrinhos, é importante você ler eles antes de responder a atividade, certo? Então, no primeiro quadrinho aqui, ele está falando, está dando uma dica para vocês que agrupar as palavras por assunto é uma forma de aprender e fixar o vocabulário novo, né? Então, você pode utilizar essa estratégia de você agrupar as palavras por assunto, né? O vocabulário por assunto. Você sempre, quando for estudar um vocabulário, você pode utilizar essa estratégia. Então, vamos lá. Número 1. A número 1, você vai olhar as capas dos livros, né? Nós estamos estudando sobre os gêneros literários, os gêneros em inglês, os gêneros de livros em inglês. E aqui nós temos 3 capas. Você vai analisar as 3 capas e vai escolher as que são livros de ficção, ok? Só tem uma resposta só. Desses 3 livros, apenas um livro é livro de ficção. Você vai marcar um X dentro do quadrinho, tá? Veja qual é e marca um X dentro do quadrinho, ok? A número 2. Antes de ler a 2 e a 3, nós temos o quadrinho aí do lado do tipo, né? Vamos ler ele primeiro antes de responder a 2 e a 3. O que ele fala? Então vamos lá. Observe as palavras parecidas com o português, como adventure e biography. Tome cuidado com palavras que têm uma forma semelhante ao português. Então, essas palavrinhas, adventure e biography, são palavrinhas que se parecem com o português. Elas parecem com o português, elas lembram a palavra em português e elas são aquelas palavras, né? Mas você tem que tomar cuidado com as palavrinhas que se parecem com o português, mas têm um significado diferente, como a palavrinha novel, que parece, lembra a palavra novela, só que novel é romance, ok? Então é o que está dizendo aí no tipo. Então vamos responder a número 2. A número 2, você vai responder em inglês. Ele está dando 2 opções aqui, você vai responder em inglês aí do lado, ok? Você pode dar uma resposta longa, né? Ou uma resposta curta, com apenas as opções que é dado na pergunta. Então você, na aula passada, você já compreendeu a pergunta, agora você vai apenas respondê-las em inglês. O vocabulário para a resposta está na própria pergunta, né? Então é só você prestar atenção na compreensão que você fez e que você anotou aí na aula passada, que você vai saber como respondê-las, ok? Na 3, você vai marcar um X nos gêneros de livro que você gosta, que são suas favoritas. Então, tá vendo? Aqui nós temos palavras que se parecem com o português, tá vendo? Favorite, genres, né? E aqui no quadrinho também nós temos várias palavras que se parecem com o português. Então, quando você for ler esse quadrinho, claro que você vai ler ele antes de responder. Então, presta bastante atenção nessas palavras que se parecem com o português. E se tiver alguma palavrinha com um significado meio estranho, você verifica que ela pode ser uma palavra que é um falso cognato, que são aquelas palavrinhas que se parecem com o português, mas tem um outro significado.
As que são cognatas é fácil, elas se parecem com o português e elas significam o que elas parecem, ok? Com base nesse quadrinho, você vai responder a atividade do outro lado, na outra folha. A número 4 aqui, você vai falar essas palavras, pronunciar essas palavras. Como nós não temos a gravação, você pode utilizar o Google Tradutor para pronunciar essas palavras do quadrinho. Escreve essas palavras lá no Google Tradutor e do lado do Google Tradutor você tem um lugarzinho lá que reproduz a palavra. Aí você só repete, ok? Então, como eu estava falando para vocês, aqui eu tenho o Google Tradutor. Aqui no cantinho, eu clico nesse microfonezinho e ele vai estar falando as palavrinhas. Basta você escrever aqui, ó, as palavrinhas que você quer e o Google Tradutor vai te repetir essas palavras, ok? Você pode fazer isso em casa depois, ok? Agora a página seguinte. Nós vamos então responder a números, vamos ver como que faz a número 5. Você vai usar as palavrinhas da atividade 4, da atividade 3 para responder aqui no espaço, tá? Para completar o espaço, você vai analisar as capas dos livros. Você vai analisar as capas do livro, compreender as frases que estão aqui em inglês, tá? Para você saber qual palavrinha da atividade 3 você vai colocar aqui no espaço, certo? Então, por isso que você tem que compreender bem as palavrinhas lá da atividade 3, porque são elas que vocês vão usar aqui no espaço para completar a frase, ok? Basicamente é isso. Até mais.